bem-vindos ao canal, aqui onde a gente trata de questões de trânsito com princípios, com história, para o assunto ficar esclarecido e bem mais simples. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar de uma placa nova. Por enquanto ainda não se sabe quem inventou, quem criou, qual foi essa origem. Nós vamos falar das placas de advertências com fundo branco, que está surgindo aí, especialmente aí nos estados de São Paulo. Não significa que no resto do Brasil também. E na Convenção de Viena todinha estão autorizados a utilizá-las. Quais são os fundamentos, quem foi que criou, por que ela está sendo usada, e depois no final a gente vê, pode estar certo ou não. Vamos dar uma olhada aí em alguns detalhes para a gente entender. Bora lá! Independentemente da pessoa ter habilitação ou não, já sabe que aqui no Brasil as placas que advertem a gente de algum perigo, elas são nas cores amarelo. E tem essa previsão aí nos manuais nossos aqui, a previsão das cores, padrão, largura, inclusive aquela faixinha preta que fica em volta também tem uma medida, tudo tem as suas previsões. E o Brasil passou a seguir a ser signatário da Convenção de Viena em 1981. Nós temos um código de 1941, que tinha algumas placas diferentes das que a gente tem hoje, mas foi aí surgindo aí uma adaptação, e em 1981 o Brasil passou a seguir a Convenção de Viena, que é de 1968. Quem cria placa de trânsito, regra de trânsito, é a Convenção de Viena, ou outro pacto, né, que já existia, né? Para a gente entender, Convenção de Viena significa que eles pegaram as regras que são boas, que são bem feitas, baseadas na ciência, e fizeram aí uma regra para quem quiser seguir, as regras boas, né, para ser seguida. Essas placas de advertência foram criadas lá na Convenção de Viena. Aqui no Brasil, seguindo os padrões da Convenção de Viena, o Brasil decreta e redesenha essas placas. Uma vez oficializada, nenhuma autoridade de trânsito está autorizada a inserir mais nada nessa placa e nem modificá-la. Ela já tem o padrão de cor. Toda vez que uma autoridade for fazer uma placa, ela tem que seguir as regras da Convenção. Nós temos aí, baseado, né, nessas regras de sinalização, são 9 volumes, e nós estamos tratando aqui do volume 2, sinalização vertical de advertência. Todos esses manuais trazem no início os princípios de trânsito. É o princípio da legalidade, tem que seguir o que é a previsão da lei, da suficiência, porque não pode ser para mais e nem para menos a informação, não pode ter déficit e nem pode ser exagerada nas informações. Padronização, ela tem que seguir o padrão que foi estabelecido e estudado lá em Viena. Clareza, tem que ser feita de uma forma bem clara, bem que o motorista perceba de relance. Precisão e confiabilidade, tem que ser fielmente na mesma cor, no código da cor, e no mesmo tamanho, mesmo desenho. E esse desenho já vem no próprio manual. Cada manual tem lá no final os projetos de cada placa. Isso significa que se tiver uma placa feita em São Paulo, uma feita em Minas, uma feita no Rio Grande do Norte, ela tem que ser idêntica. Quando o motorista sair daqui e for lá para São Paulo, ele vai estar vendo a mesma placa, não muda. Visibilidade e legibilidade. Tem que estar sempre na distância necessária, tem que estar ali na visibilidade necessária para a compreensão do motorista, uma compreensão rápida.
Não pode estar coberta, não pode estar suja, não pode estar enferrujada. Tem que ser visível e legível. E manutenção e conservação, que é para mantê-la. Então tá aí os princípios que vem no começo dos manuais e no final tem os projetos das placas dizendo a medida, a cor e tudo. Como ela não pode ser modificada a sua cor e nem o seu padrão, tem uma previsão na Convenção de Viena, que também está no manual, pode ser feita uma nova placa, colocar nela a orla, que no nosso caso aqui é preta, preencher aí com uma cor, que é amarela, a previsão, e depois coloco nela na parte superior o sinal que eu quero acrescentar uma informação. Na extensão da placa que eu criei, eu escrevo o que tem a mais, ou coloco o símbolo a mais. Essa placa aí já tem aí o desenho ilustrativo para a gente ver. É com fundo branco? Está previsto no próprio manual essa criação de uma informação complementar. Havendo necessidade de fornecer informações complementares aos sinais de advertência, estas devem ser escritas em placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, admitidas exceções para a placa de adicional do conteúdo de número de linha via férrea, que é esse que tem do lado aí. Esse pontinho aí que tem embaixo da cruz de Santo André, que identifica via férrea, ela tem que estar escrito lá o número e embaixo o nome linhas. Ela foge do padrão, mas ela é padrão internacional. No caso aí, nessa placa de lombada, eu coloquei mais uma informação, falei, cuidado que a lombada fique aqui, onde a placa está, porque normalmente fica lá na frente, adiante. Então ela significa que a lombada está embaixo dela. Isso é uma informação complementar. Pesquisei, estudei bastante, fui atrás de várias informações, fui nos princípios e não tem mudança ainda, não achei. Se alguém achar aí, por favor, estou desesperado procurando. Mas eu acho que não pode, porque essa placa de advertência foi criada em Viena. Então, se não discutiram a mudança em Viena para mais de 105 países usarem, isso significa que está errado. Tem bastante por aí placas de lombadas que a autoridade inventou de enfiar dentro da placa uma informação complementar, proibida pela Convenção de Viena e por nosso manual, né? Pessoal, vamos ler o manual, né? Vamos colocar a placa? Vamos colocar, não vamos confundir a cabeça dos motoristas, não. Não vamos passar a informação errada, não, porque esse negócio aí não é legal. Tá aí também placa de ciclista, também tem que ser fundo amarelo, não pode ser branco. Placa de escolares. Temos aí, ó, uma sem separação, um sinal de advertência e um sinal de obrigação dentro de uma mesma placa. Pode isso daí? Não. Então nesse caso aí não poderia ser misturado. Mas se eu quiser criar uma placa de advertência e colocar as informações dentro dela, eu posso. Mas tem que ser fundo amarelo. Essa daí ele fez amarelo limão, né? Não sei onde ele achou esse padrão de cor. No manual brasileiro não é. Isso aí está em Osasco, São Paulo, essa amarelo limão aí. Essa outra aí, ela está dividida em 3 partes. Uma delas é de advertência e a outra de regulamentação. E no meio aí, a indicação, área escolar. Pode ser montada nisso daí? Até pode, não tem proibição. Se eu estou colocando uma advertência e eu estou colocando nela um sinal para advertir, no caso aí de velocidade, o fundo tem que ser amarelo. Se eu deixar com fundo branco, um quadrinho separado com fundo branco, como essa daí, significa que eu montei uma placa com 2 regulamentações diferentes. Toda amarela, e nela posso colocar a informação que eu quiser, a placa que eu quiser dentro dela. Quem criou essa placa? Onde ela surgiu? Pois bem, eu suspeito aí que no município de São Paulo. Então, digamos que você contratou uma pessoa para fazer um serviço
e você fez um orçamento e pagou o valor. E a pessoa foi lá comprar o material. Chegou lá e comprou de baixa qualidade, pela metade do preço, tudo ali, e o que sobrou, embolsou. Você acha legal alguém fazer isso aí na sua casa, num serviço seu? Pois bem, eu tenho certeza que no contrato que a empresa tem para fazer serviço de placa para o município está uma placa de advertência. Que cor que é ela? Amarela. Aí eu fui pesquisar na internet, que não demorei muito. Fui pesquisar na internet o valor, o preço dessas tintas aí. E durante essa pesquisa, eu até vi na internet umas placas com fundo branco e outra com fundo amarelo. Claro que essa de fundo branco eles fazem para colocar em áreas particulares, né? Eu vi também aí, pelas características da placa, os tamanhos delas aí são idênticos também, né? Eu não vi, não era igualzinho, mas muda pouca coisa. E tem aí o preço embaixo, R$17,50 a com fundo branco. E R$195 a de fundo amarelo. Esse 99 aí, gente, é sabedoria brasileira. E o valor aí, muito além do valor do fundo branco. Foi a única justificativa que eu achei para alguém colocar uma placa branca na rua, dizendo que é de advertência. Pode ser que nós estamos diante de uma pessoa que está desviando muito dinheiro nosso, né? Ou simplesmente poderíamos estar diante de um erro, que eu acho um absurdo que uma autoridade de trânsito não saiba as regras, que a autoridade de trânsito não tenha o manual, ou que não saiba ler o manual. É muito improvável que a gente pense, que alguém pense dessa forma, né? Então, tá aí, alguém fez de propósito essa placa aí. Como eu não tenho como denunciar, porque a única vez que eu fui consultar uma placa errada, ninguém me deu atenção, né? Porque eu sou um cuidã, um cotiliquê, né? Então não me deram atenção não, também não vou. Mas quem tiver poder de reclamar ou de ir lá e consertar, né? Não precisa reclamar nem nada, pelo menos que conserte, para não ensinar aos motoristas que a regra errada é correta, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então não adianta o instrutor ficar falando 1000 vezes que a placa de advertência é amarela, enquanto que uma autoridade coloca uma placa com fundo branco e deixa na rua para a pessoa ver 24 horas por dia. Está contrariando aí todo o ensinamento de trânsito. A autoridade simplesmente violou 3 princípios do nosso manual e da Convenção de Viena, que é um princípio internacional, não só na Convenção de Viena. Esse princípio é em qualquer país do mundo. O princípio da legalidade, porque essa placa não tem previsão no nosso código nem no nosso manual, muito menos na Convenção de Viena. O princípio da padronização, porque eles criaram padrões iguais, né? Porque a padronização diz aí o princípio que tem que seguir um padrão legalmente estabelecido, situações iguais e devem ser sinalizadas com o mesmo critério. Então não dá para inventar placa não. E também por confiabilidade. Se todo mundo for fazer placa de qualquer jeito, de qualquer cor, maneira de colocar na rua aí, a gente vai ficar sempre na dúvida se obedece ou não. Então, gente, vamos aprender sobre placas com os instrutores. Esses que estão no YouTube tem bastante, ensinando, explicando como as placas de advertências. Eles explicam, no CFC também explica todas as placas que a gente tem que saber o significado. Não aprendam com essa placa na rua que ela está errada. Além de errada, podemos estar diante de um golpe. O cara ganha muito dinheiro com essa diferença de preço da tinta amarela com a tinta branca. Até o veículo que você vai comprar, se ele for branco, preto ou vermelho básico, o carro é mais barato. É mais uma que a gente vai ter que engolir, porque se a gente for pedir para eles mudarem, eles não dão ouvido a gente. Muito obrigado, pessoal. Até mais.